Me responde uma coisa, você prefere receber conselhos de um professor de inglês formado na faculdade ou prefere receber conselhos de uma pessoa que aprendeu não só inglês, mas 14 outros idiomas por conta própria, sem ir pra escola e sem ter um mísero diploma para comprovar isso? Bom, se você prefere a segunda pessoa, é dela que a gente vai ler os conselhos aqui hoje. Nós vamos ler juntos e analisar. Esse aqui é um dos melhores artigos que eu já li até hoje, falando sobre falar fluentemente. E foi escrito pelo Luca Lampariello, esse poliglota que eu mencionei. Então o cara meio que sabe, né, o que tá falando quando escreve um artigo desse. E aproveitando, a aula vai ser no formato de leitura guiada, ou seja, nós vamos ler o texto juntos, analisar, traduzir e aproveitando a gente já vai aprender com o assunto. Eu tenho certeza que depois dessa aula, além de aprender muita coisa nova, você vai enxergar o inglês de outra forma. Vamos lá, o título do artigo é o seguinte: The 5 Big Mistakes That Keep You From Speaking Fluently. Tá dizendo assim, ó, os 5 grandes erros que te impedem de falar fluentemente. Logo no título tem uma coisa interessante. Keep you from significa impedem você, ou te impedem. Mas, Gabriel, keep é manter, né? Continuar também. Só que quando você fala keep alguém from fazer alguma coisa, você está impedindo esse alguém, essa pessoa, de fazer aquilo. O que muita gente chama de phrasal verb, eu costumo chamar de frase pronta, né? Pedaço de frase pronta, template, muitas vezes, te ajuda não só a entender melhor, mas ganhar tempo, porque você aprende uma expressão pronta, grande, é um pedação da frase, né? Você não precisa falar palavrinha por palavrinha. E também não entende errado, né? Porque se você for entender errado, seria te mantém de falar fluentemente, você pode não entender ao traduzir palavra por palavra. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser ler por conta própria o artigo ou quiser acompanhar junto comigo. Aqui embaixo tem um podcast, se você quiser ouvir. Ele é gerado por inteligência artificial, mas é válido, dá para praticar o listening bastante também, com as vozes que tem aqui. E aí tem outras línguas também. Nós vamos pular toda a introdução e vamos direto para os erros, né? Quais são os 5 maiores erros que a gente comete. Vamos lá, mistake number 1. Erro número 1. Focusing on perfection instead of communication. Qual que é o erro número 1 aqui? Focar em perfeição ao invés de comunicação. Muita gente comete esse erro, né? É o que eu sempre falo, não me canso de falar. O mais importante é se comunicar, é resolver o problema, não falar perfeitamente. Eu não vou falar muito porque o próprio artigo já vai te dar vários insights aqui. Vamos lá, ele começa assim, ó. Imagine finishing a conversation with a language tutor, a native speaker, or even a friend who speaks the language you're learning. Tá dizendo assim, imagine terminar uma conversa com o seu tutor, professor de inglês, um falante nativo, ou até mesmo um amigo, ou amiga, pode ser também, que fala a língua que você está aprendendo. Então imagina primeiro, né, que você está conversando com essa pessoa, com uma dessas 3 pessoas. What's the first thing that comes to mind? Qual que é a primeira coisa que vem à mente? If it's, né, se for isso daqui, then you've fallen into the performance trap. Então se for isso daqui que você pensa quando tá, depois de falar com alguém, daí você caiu na performance trap, que é a armadilha da performance. E quais são as formas erradas de pensar? São as seguintes. Did I conjugate that verb correctly? Eu conjuguei aquele verbo corretamente. Did I use the right tense? Eu usei o tempo verbal correto. Se você pensa assim, meu amigo, você caiu na armadilha. E ele explica. The desire for perfection can paralyze you, stopping your progress in its tracks. O desejo de perfeição pode te paralisar, né? Paralisar você. Parando o seu progresso em seus trilhos, né? Para onde você tá, te paralisa. Se você se identificou, já deixa aqui nos comentários. Eu ouço isso de muitos alunos. Muita gente fala, nossa, qual que é o jeito certo de falar mesmo? Nossa, mas e se eu falar errado, e se eu conjugar errado? Aquele medo, sabe? Sendo que se a pessoa falasse do jeito que ela já sabe, por mais que ela cometa erros, ela estaria sendo entendida já. E ele completa aqui, ó. The key to becoming fluent is communication, not perfection. A chave, o segredo para se tornar fluente é comunicação, não perfeição. E aproveitando, pessoal, eu não tô parando muito nas palavras, né? Falando tanto sobre gramática aqui, pra gente não perder o flow aqui do assunto, né? Pra gente ir conversando. Mas se você não entender alguma coisa no texto, sabe? Tipo alguma conjugação, alguma coisa assim, e quiser tirar a dúvida, fica à vontade, deixa aqui embaixo.
ok? Ele comenta aqui, ó. The world doesn't expect you to speak with the flawless grammar of a linguist. O mundo não espera que você fale com uma gramática sem falhas de um linguista. They want to understand you. Não é verdade? Eles querem te entender. Quando você fala em inglês, qual que é o seu objetivo falando com um estrangeiro em inglês, por exemplo? É a pessoa te entender. É não ter que repetir, não ficar nem mal entendido. É esse o seu objetivo principal. É isso que você vai colocar no topo das suas prioridades. É se comunicar, é passar a mensagem adiante. E ele comentou aqui, ó. My English tutor once told me, forget about perfection, Luca. Focus on what you're trying to say. Ele tá dizendo, o meu professor de inglês uma vez me disse, esqueça sobre a perfeição. Né? Deixa pra lá, Luca. Foque no que você tá tentando dizer. Um aluno meu fez um comentário parecido com esse esses dias. Ele, inclusive, me agradeceu bastante depois, só que eu tive que devolver o elogio, né? Falar que o esforço foi seu, falei pra ele. Ele fez uma apresentação na empresa, ele tava muito nervoso e tal. Só que, na hora, ele mandou super bem. E ele fez um comentário, ele falou assim, nossa, eu acho que desceu o anjo da guarda ali, não sei o que aconteceu. Eu acho que meu anjo da guarda fala inglês e sei lá. Mas ele teve uma sacada. A hora que ele foi começar a apresentação, ele tava com um slide assim pra apresentar. Ele pensou assim, peraí, o meu objetivo aqui é contar pra esse cara, no caso era um francês que tava do outro lado, falando inglês também. Ele pensou, o meu objetivo é passar pra esse cara o que tá acontecendo. Esse é o meu objetivo. Eu sei tudo da minha área, né? A minha área, o assunto é meu aqui, eu vou apresentar pra ele, eu tenho os indicadores e tudo mais, os números. O meu objetivo é que ele entenda o que tá acontecendo. É isso. Esse é o foco. Porque a verdade é que quando você estuda bastante, né, vários anos de inglês, você tem muita bagagem, você sabe muita coisa de inglês. Se você for buscar na memória, você vai ver que tem muito mais coisas familiares do inglês do que coisas estranhas do que você tá ouvindo. E por que esse monte de coisa que você já viu em inglês, você já foi exposto, né, não vem à sua mente, não tá na ponta da língua pra falar. Por quê? Porque você tá focando no jeito certo de falar. Você não tá focando na mensagem, focando em contar a história. E o próprio Luca falou aqui, ó, that advice changed the way I approach language learning. Tá falando que esse conselho, esse advice, mudou o jeito, a forma, a maneira que eu abordava o aprendizado de idiomas. Então a dica aqui é a seguinte, ó. Communication over perfection. Comunicação acima de perfeição. No vídeo que eu falei sobre como que ser brasileiro já te impede de falar inglês, né? Eu falei também a questão do sotaque. É outro problema. A gente pensa, se eu não falar com sotaque igual de tal lugar, não tá bom. Cara, para com isso. O que tem ter um sotaque brasileiro? O pessoal fala mal até da Gisele Bündchen, cara. Tipo, nossa, ela fala igual brasileiro. O que tem? Todo mundo entende ela. Ela resolve problemas e ganha muito dinheiro falando inglês. E aí ele convida a gente a fazer uma coisa aqui, ó. The next time you're in a conversation, challenge yourself to focus on the idea you want to express, rather than how perfectly you're expressing it. A dica é a seguinte: a próxima vez que você estiver numa conversa, se desafie, né? Desafie a si mesmo a focar na ideia que você quer expressar, ao invés de o quão perfeitamente você está expressando ela. Né? Foca na ideia, igual eu dei o exemplo daquele aluno, né? Ele focou na ideia, em contar a história. Ah, mas aí que palavra que vai vir, né? Tipo, bom, você garantiu tudo no estudo já que você fez. Você assistiu aulas como essa que você está assistindo agora. Fez exercícios de leitura guiada, já se expôs bastante ao inglês. Confia no seu cérebro, ele vai dar conta. Aqui a gente vê essa palavra, né, rather than, que eu traduzi como ao invés de. A gente acabou de ver uma aqui agora há pouco, né? Acho que foi no título aqui, ó, instead of, que também é ao invés de. Então, ó, duas formas de dizer uma mesma coisa. E aí você vai se apegar, né, tipo, qual que é o jeito certo? Qual que é o melhor? Qual que é o... Não vai ficar com isso na cabeça. Né? Se um dos dois vier à mente, é o primeiro que você vai falar. Daí você não vai pensar, tipo, qual que é aquele outro jeito de falar? Não é isso que você vai se preocupar. Continuando aqui, ele fala: Practice holding meaningful conversations with native speakers. And don't let small mistakes deter you from getting your point across. Pratique. Practice. Pratique manter conversações significantes. Isso aqui, ó, é até embasado em pesquisa científica, que o idioma é uma coisa bem sensível para sua cabeça. Então você tem que falar de assuntos que são significantes para você, relevantes para você. Se tem um assunto que você não fala em português, você não vai falar ele em inglês também. Ele não vai ser meaningful para você criar conexões. E aqui tá dizendo, e não permita, né? Não deixe erros pequenos te
impedir. Olha, a gente viu lá em cima, né? Impedir. Então, estamos vendo outra forma aqui. De passar o seu ponto. Get your point across. Get your point across significa passar o ponto do outro lado. Ou seja, passar a mensagem, passar o que você quer passar. Não deixe, não permita, sabe? Tipo, erros pequenos. Nossa, mas eu não sei se eu falo a gente vai ou se eu falo nós vamos. Não sei qual que é o certo, não sei qual que eu vou acertar mais. Não, é o primeiro que vier à mente. Lembra do que eu sempre falo? Quando você tá falando inglês, é a hora do show. Sabe, é a hora do jogo já. Imagina um artista que treina, né? Treina, pratica, um atleta. Ele treina sempre, e aí no jogo não é hora de treinar mais. Imagina o cara parar a bola, deixa eu treinar uma jogada aqui, deixa eu treinar. Não, é a hora de apresentar, é a hora de mostrar como é que tá. Então na hora que você tá falando em inglês, não é hora de pensar mais. O que era pra pensar, você já pensou na hora que você tava estudando, que você tava absorvendo, aprendendo. Na hora que você tá falando, o pensamento é inimigo. Porque se você pensar antes de falar, ou traduzir, ou montar a frase na hora de falar, você não vai soar de forma fluida. Você vai parecer uma coisa bem mecânica, bem artificial, né? E ele conclui, remember, lembre-se, communication beats performance every time. A comunicação ganha da perfeição. Né? Ganha no sentido de bate nela, como se fosse um time ganhando do outro. Né? Toda vez. Ou poderia falar também, sempre. Sempre. Comunicação é mais importante do que a perfeição. Só nessa primeira dica aqui, eu tenho certeza que já tem muita coisa. Né? Já vale o like aqui no vídeo, não vale? Vamos lá então descobrir qual é o segundo erro que a gente comete e que nos impede de falar fluentemente. Ó, mistake number 2. Speaking too fast to seem fluent. Speaking too fast to seem fluent. Qual que é o erro número 2? Falar rápido demais, falar muito rápido, para parecer fluente. Se você já se identificou, deixa nos comentários. Fala, Gabriel, eu passei por isso. Eu passo por isso, né? Eu me identifico. Here's a common belief. Aqui está uma crença comum. Speaking quickly will make you sound more like a native speaker. Falar rapidamente vai te fazer soar mais como um falante nativo. É uma crença comum. Principalmente para quem está de fora, principalmente para iniciantes. Tá? Eu já vi pessoas julgando as outras. A gente falou sobre o brasileiro julgar, né? Ser invejoso e tudo mais, mas não é o assunto aqui desse vídeo. Mas eu já vi pessoas julgando por velocidade. Tipo, a pessoa nem fala inglês, sabe? Nem fala inglês. E ela ouve você falando inglês e vê que você tá falando devagar, começa a falar pros outros, tipo, ó, nossa, o fulano não fala inglês bem não, parece que ele fala tão devagar, sabe? Parece que... Ou o contrário, né? A pessoa ouve uma outra pessoa falando mais rápido, pensa assim, nossa, essa pessoa manja muito do inglês, olha como é que ela fala rápido. E isso não tem nada a ver. Como o próprio Luca fala aqui, ó, but this is a terrible mindset to have. Esse é um mindset terrível de se ter. Ele completa aqui, ó. When you rush through your sentences, you're more likely to make mistakes, mumble, or confuse your listener. Quando você se apressa, né, nas suas frases, nas suas sentenças, você é mais likely, você é mais suscetível a cometer erros. Gaguejar, confundir o seu ouvinte. Ou seja, se você vai falar de um jeito que vai confundir quem está ouvindo, que vai fazer você cometer mais erros. Erros que eu falo, erro que ele se refere aqui, não é aquele erro gramatical, de conjugar errado. Não, é um erro de não entender o que você está falando. E confundir quem está ouvindo, é melhor você não falar desse jeito. Não é? E pior, tem mais coisa aqui, ó. Pior, worse. You don't give your brain enough time to process the new language patterns, which leads to mispronunciations and grammar errors. Algo que eu comentei no último vídeo, daquela entrevista de emprego do Chris lá. Você não dá ao seu cérebro tempo suficiente para processar os novos padrões linguísticos, no qual leva a má pronúncia, mispronunciation, e erros gramaticais. Se você não assistiu o último vídeo que eu postei, analisando aquela cena do filme Em Busca da Felicidade, depois você dá uma olhada aqui. Lá a gente viu um exemplo de que o cara falou uma palavra lá que foi meio que um preenchimento, sabe? Não foi bem uma gaguejada, foi um preenchimento da frase. Ao invés de gaguejar, ao invés de ficar em silêncio, né? Porque ele não lembra da palavra que ele vai falar, ele meio que preenche aquela lacuna com alguma coisa. E aquilo ajuda você soar mais natural em inglês. Porque pensa só, vou te dar um exemplo em português. O meu vizinho tem muito cachorro. Nossa, tem muito cachorro. Meu vizinho tem, sei lá, 12 cachorros.
Você percebe o jeito que eu falei agora? Eu não tinha o número 12 pronto na minha cabeça. Eu tive que pensar um pouquinho pra chegar no 12, certo? Eu tava meio que aproximando aqui os números. E aí, ao invés de ficar em silêncio, ou ao invés de falar, Você não viu que eu falei sei lá? O sei lá foi um preenchimento. Então, eu só tô falando isso pra conectar com o que a gente falou na última aula, tá? Ele não tá falando disso necessariamente aqui nesse parágrafo. Quando você fala mais devagar, quando você usa essas palavras que preenche as lacunas que ficariam na frase, você dá tempo pro seu cérebro processar a informação. É o que eu sempre falo. Às vezes, 1 segundo, meio segundo, é o que você precisa pra uma palavra vir na sua cabeça. Às vezes não é muita coisa. Porque você sabe as palavras, só que demora pra você trazer elas, certo? Então, se você desacelera um pouquinho, você vai acabar falando melhor. Ele conta aqui uma experiência. Ele fala assim, ó, one day, um dia, I was speaking to my Hungarian tutor. E nota só, eu falei no começo, né, que o Luca aprendeu 15 idiomas no total. Eu acho que é 15. É que cada vez que eu pesquiso, ele aprendeu uma língua nova. Então, procura no Google aí. Eu falei no começo que ele aprendeu tudo por conta própria, né? Tipo, sem ter um diploma e tudo mais. E já é a segunda vez que ele tá falando tutor. É um tutor, um professor particular. Isso que é um tutor. Você percebe que o cara que sabe do que tá falando, porque o cara já passou por esse caminho várias vezes, né? De aprender uma língua nova. Você fica que ele tem professor particular. Você não acha que isso é bom? Você não acha que isso pode te ajudar? Claro, alguém que sabe do que tá falando, né? Uma pessoa que tem experiência aprendendo idiomas também. É melhor do que uma pessoa diplomada. Ah, mas o meu professor tem um mestrado em letras, em inglês e tudo mais. Não interessa. O que mais importa é vivência. Vale mais uma pessoa que aprendeu por conta própria do que uma pessoa que aprendeu através de uma escola. E ele comenta aqui: And I challenge myself to speak more slowly for 2 minutes. E eu me desafiei a mim mesmo a falar mais devagar, por 2 minutos. O resultado? The result? Vamos ler aqui o resultado. My sentences were clearer, more concise, and most importantly, correct. Minhas frases ficaram mais claras, mais concisas e, mais importante, correta. Não é correto falando gramaticalmente. Pode até ser, né, correto gramaticalmente falando, mas o correto no sentido de dá pra te entender. Fica claro pra pessoa entender. Ele comenta que foi uma revelação isso. It was a revelation. When you slow down, you allow your brain the space to think clearly, which helps you sound more fluent. Even if you're not using advanced vocabulary. Olha só que dica valiosa essa. Quando você desacelera, você permite o seu cérebro, né? Você deixa o seu cérebro pensar claramente, no qual ajuda você a soar mais fluente. Mesmo que você não esteja usando vocabulário avançado. Nossa, tem muita... Essa aula aqui tá completa, né? Fala a verdade. A gente pensa que vai falar uma palavra mais sofisticada e tudo mais, vai soar mais fluente, sendo que não. Às vezes a palavra mais simples, o jeito mais simples de falar é o que vai resolver o problema e não vai exigir que você pense demais antes de falar. Então a dica é slow down for success. Então desacelera, slow down, vai devagar. E essa dica também aqui no final é de ouro. Olha o que ele fala. Start practicing by speaking slowly for 2 minutes in your native language. Then do the same in your target language. Comece a praticar falando devagar por 2 minutos na sua língua nativa, in your native language. É verdade que quando a gente fala um outro idioma, a gente meio que desenvolve uma segunda personalidade, né? Parece que, tipo, eu me sinto mais extrovertido quando eu falo inglês, por exemplo. Italiano também, eu me sinto mais introvertido com o italiano. Só que, muitas vezes, a sua limitação não é sobre o inglês, não é sobre idiomas em geral, é sobre ansiedade. Então, se você se identifica como uma pessoa que fala muito rápido, que atropela nas palavras, eu faço isso às vezes. Tenta desacelerar um pouquinho na língua materna primeiro. Pratica, sabe? Pratica ter mais paciência, não querer, tipo, botar as palavras pra fora, né? Parece que você quer se livrar das palavras de tão rápido que a pessoa tá falando. Tenta fazer isso. E ele fala aqui, ó, then, faça o mesmo, do the same. Faça o mesmo na sua língua alvo, na língua que você tá aprendendo. Pay attention to how this change feels. Preste atenção em qual que é o sentimento que você tem. Como que essa mudança vai fazer você se sentir. Slowing down gives your mind the time it needs to find the right words, improving both your pronunciation and fluency. Então, ó, desacelerar te dá à sua mente, né, o tempo que ela precisa para achar as palavras certas.
Às vezes você tá atropelando nas palavras em inglês porque você tá falando muito rápido. Você tá achando que vai falar que nem um robô, né? Só porque é outra língua. Eu falei disso na última aula também, né? Em inglês, as pessoas gaguejam também. As pessoas esquecem das palavras, as pessoas falam, sei lá, falam sei lá, igual eu falei agora. É normal. A fala natural é uma fala imperfeita, né? Isso conecta com o primeiro erro que a gente já falou, né? De falar perfeitamente. Melhorando. Ambos. Ambos o quê? Sua pronúncia e fluência. Pensa só, vai dar pra falar mais bonito ainda. Dá pra falar com a melhor pronúncia e vai falar mais fluido. Então é só benefício. Vamos lá. Erro número 3. Mistake number 3. Fear of making mistakes. Medo de cometer erros. Muito parecido com o primeiro erro. Só que aqui é aquele medo que te impede de falar. Você deixa de contribuir numa conversa, deixa de resolver um problema, passa um certo perrengue, mas não abre a boca porque você acha que vai falar errado. Ele começa falando assim, ó: We all want to sound fluent, and the fear of making mistakes can make you avoid speaking entirely. Nós todos queremos soar fluente, né? Todo mundo quer soar fluente. Só que o erro de cometer erros pode fazer você evitar falar completamente, né? Tipo, não te impede até de começar a falar. Não é nem tipo no meio da frase, nossa, eu acho que eu vou errar, não vou nem continuar. Não, você nem fala. Você não resolve o problema. Ele comenta aqui, ó: But here's the thing. Mas aqui que tá o negócio. Aqui que tá o negócio, aqui que tá a coisa. Mistakes are not your enemy. Erros não são seu inimigo. Counterintuitively. Contra-intuitivamente. Ou seja, é o contrário do que a gente imagina. They're your best friend when it comes to language learning. Eles quem? Os erros, né? Os erros são seus melhores amigos. Quando se trata de, quando se trata de aprendizado de idiomas. Como assim? Até o final você vai entender. The problem lies in the way many of us were taught languages, being penalized for mistakes rather than being encouraged to learn from them. Ele diz: o problema se encontra no jeito, na maneira, na forma que muitos de nós fomos ensinados idiomas, né? Qual que é a forma tradicional de aprender? Nós somos penalizados, né? A gente faz Duolingo, a gente faz joguinho, a gente perde ponto na prova, a gente não ganha o diploma quando a gente comete erros. Ao invés de, rather than, de novo, ao invés de ser encorajado a aprender deles, né? Pensa assim, ó: erro é feedback. Eu sei que em inglês se fala feedback, tá? Não vai pegar no meu pé, tá? Mas falando português a gente fala feedback, né? Ó, erro é feedback. Erro, quando você percebe que é erro, é claro. Inclusive ele vai comentar aqui como que faz pra você perceber que errou, né? Saber que errou. Que se você não souber que errou, você vai continuar errando, né? E é o que eu sempre falo: prática não leva à perfeição, a prática pura. Não, é uma prática com feedback que leva à perfeição. Né? Que aí você sabe que errou, você sabe onde melhorar, você sabe onde trabalhar mais, né? E você percebe que já é a segunda vez que a gente vê rather than. Essa é uma coisa, já aproveitando aqui, né? Não é um assunto, mas aproveitando aqui. Repetição é uma coisa fundamental para aprender o idioma, tá? Você, quando era criança, aprendeu português e você ouviu as coisas repetidamente. E olha só, você não ficou entediado por causa de repetições, né? Às vezes a mãe conta pro filho a mesma história toda noite, repete aquele monte. Ou a criança aprende uma palavra nova, ela vê a palavra aqui, ali e lá, vê um adulto falando, tá? Às vezes nem sabe do que estão falando, mas tem um monte de lugares que ela encontra aquela palavra. Aí quando ela descobre o que é, ela tem um monte de referência, porque já viu um monte de vezes. Então é uma coisa que a gente pode reaplicar aqui no aprendizado de uma segunda língua. Tá? Vamos lá, ele comenta aqui: The fastest way to learn is by making mistakes and receiving feedback. Olha só que frase poderosa. Não poderia ter mais verdade nessa frase como tem aqui. Ele está dizendo: o jeito mais rápido, a forma mais rápida de aprender é o quê? Cometendo erros. Não só cometendo erros, e recebendo feedback, como a gente fala em inglês, né? Em português a gente fala feedback. Ele comenta: When you get the right feedback from the right person, you improve more efficiently. Opa, tem uma informação, tem um detalhe importante aqui. Quando você recebe o feedback, né? Quando você obtém o feedback correto da pessoa correta, você melhora mais eficientemente. Certo? Porque se você recebe o feedback de alguém que está aprendendo inglês também, primeiro que
a pessoa pode nem saber do que tá falando, né? Aí você confia nela e aí vai cimentar aquilo, né? Tipo, nossa, ela me corrigiu, vou falar desse jeito. Então, saiba de que você tá recebendo feedback. Eu já te falei aqui no canal que uma das melhores coisas que você pode fazer é arrumar um amigo estrangeiro, né? Um falante nativo de inglês pra te dar feedback. Só pra isso. Não precisa ser um professor, não precisa saber português. Não, é só pra dar feedback. Você faz uma amizade com a pessoa e fala assim, olha, eu vou conversar com você e o seu objetivo é botar defeito no meu inglês, tá? Só que não é qualquer coisinha, não. Não é, tipo, não é defeito de pronúncia, de sotaque, não é esse tipo de defeito. Eu quero que você eu quero que você me fale o que tá difícil de entender. O que tem um jeito melhor de falar do jeito que eu falei. E isso é muito bom de você fazer. Ele comenta aqui, ó. If you avoid speaking because you fear making mistakes, you're missing out on crucial learning opportunities. Ele comenta, se você evita, avoid, falar porque você tem medo de cometer erros, você tá missing out. Você tá ficando de fora. Você tá perdendo, né? Oportunidades cruciais de aprendizado. Eu dou aulas particulares de inglês e eu sempre comento isso com os alunos, né? Quando eu corrijo, você é só quando não dá pra entender. E você sabe onde melhorar. Aí na próxima, você pode errar de novo. Às vezes você pode esquecer da correção que eu fiz. Você vai errar de novo. E eu vou corrigir de novo. Aí numa terceira, é provável que você vá errar menos. Mas pode até errar de novo. E aí vai tendo repetição. Até se expressar melhor. Então a dica aqui o tip é embrace mistakes. Né? Abrace, receba de braços abertos. Faça os seus erros bem-vindos. Eles são cruciais para saber onde você precisa melhorar. Ele comenta... Next time you're speaking to someone in your target language, ask for feedback on your mistakes. O que eu falei agora há pouco, né? Próxima vez que você está falando com alguém na sua língua nativa, peça por feedback, né? Peça para a pessoa comentar onde que você está errando. Write down the feedback, review it, and use it in your next conversation. Escreva, né? Anote o feedback que você recebeu, revise ele, né? Esse feedback, e use ele na sua próxima conversação. Tem uma coisa muito importante aqui, ó. Usar o que você aprendeu. Não só, tipo, forçar o uso, assim, tudo mais. Não. É assim, quando você aprende uma coisa nova, o seu cérebro não dá muita moral pra aquilo. É tipo, nossa, aprendi uma palavra nova. Sei lá, pega qualquer palavra nesse texto que foi nova pra você. O cérebro não dá moral. Tipo, palavra nova, né? Tipo, é um barulho novo ali, um padrão novo, uma escrita e tal. E aí, claro, depende das conexões que você faz, né? Tipo, se é uma palavra parecida com o português, já fica mais fácil de lembrar. Se é uma palavra que você já viu antes, fica mais fácil de lembrar. Se é uma palavra que parece com alguma coisa, tipo, parece com uma marca, parece com alguma outra coisa, que você faz conexão na sua cabeça, fica mais fácil de lembrar. Só que disso tudo que eu falei, o mais efetivo para você lembrar da palavra é você validar ela. E o que eu quero dizer com validar? Funciona assim, ó. O seu cérebro não tá dando moral para aquilo. Só que, a hora que você fala no contexto, né? Tipo, você tá contando uma história. Algo que aconteceu com você. E você fala aquilo, né? Você tá ligando o que aconteceu com você, o que você experienciou com aquela palavra. Você conta aquela história. E a pessoa que tá ouvindo entendeu o que você falou, né? A conversa continua. O que o seu cérebro faz? Ele valida aquela palavra. Tipo, nossa, olha lá. Funcionou. Consegui explicar, consegui pegar uma situação aqui, né, que a pessoa não sabia, porque é uma experiência minha, uma história minha, e eu fui o filtro, eu passei pra pessoa essa mensagem, usei essa palavra, então ela é uma ferramenta útil pra mim, vou guardar ela. E aí, já basta? Não. Você precisa de mais contato com essa palavra para lembrar mais dela. Você precisa notar outras pessoas falando essa palavra. Você precisa usar ela novamente. Então, seu cérebro vai validando. Aquela palavra que o cérebro não estava dando moral antes, vai se tornando uma palavra relevante para você. E se ela é relevante, vai vir na ponta da língua depois. Tá? Dica valiosa, né? E ele comenta aqui, ó. Celebrate each mistake as a stepping stone toward fluency. Então, celebre, comemore cada erro como um degrau em direção à fluência. Remember, struggle leads to success. Lembre-se, a dificuldade leva ao sucesso. Vamos lá então pro quarto erro. Mistake number 4. Overloading your sentences. Sobrecarregar suas frases. O que será que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. You might think that using complex structures and vocabulary will make you sound more fluent. But the opposite is often true. Tem uma palavrinha aqui, muita gente fala often. Muitas outras falam often também. Tem vários sotaques. Eu falei isso agora porque eu lembrei de um aluno. O aluno me corrigiu. E
Eu não acho ruim. Tudo bem, né? Tá tranquilo. Mas é ruim quando a pessoa tá tão convencida de alguma coisa e ela que tá errada, né? Ele falou, nossa, você falou often. E eu vi num vídeo no YouTube um professor falando que o certo é often. É often, você não fala o T. Se você fala o T, tá errado. Aí eu fiz uma pergunta pra ele. Ele é da Bahia, se não me engano. Eu falei assim, ó, olha, você é baiano, né? Você fala coisas como porta, certo? Esse é o seu jeito de falar, né? Porta. Me responde uma coisa, é errado falar porta do meu jeito? Porta. Ele falou, não, esse é o sotaque, né? Aí eu fiz outra pergunta, é errado alguém falar porta? Ele falou, não, tá certo, né? Também é outro sotaque. Então, é a mesma coisa desse often aí. Quem fala often tem um sotaque, quem fala often tem um outro sotaque. Ah, então você tá dizendo que não existe jeito errado de falar as coisas, só jeito diferente? Não, existe jeitos errados, né? Se alguém fala portar, é difícil de entender, né? Se a pessoa tá falando porta ou não. Então, sim, existem formas erradas de falar, formas que atrapalham a compreensão, existem sotaques. Diferentes formas de expressar uma mesma palavra. Voltando aqui pro assunto, né, de sobrecarregar suas frases. Ele disse, ó, você pode pensar que usar estruturas complexas, né, estruturas e vocabulário complexos vai fazer você soar mais fluente. Mas o oposto, né, o contrário, é muitas vezes verdade. Muitas vezes, ou frequentemente, verdade. Eu falei um pouco disso há 2 vídeos atrás aqui, aquele vídeo que eu fiz um react. Se você quiser assistir depois, tá aqui no canal. O pessoal tava falando sobre you're welcome, né? Que, nossa, you're welcome. Tem professor de inglês que fala que não pode falar you're welcome, porque o falante nativo não fala assim, né? Não responda de nada quando alguém fala obrigado. Fala imagina, porque a maioria das pessoas fala imagina. Essas bobeiras, sabe? Tipo, tem um jeito certo de falar, ou esse jeito que seria um dos jeitos certos é errado, e, sabe? É só pra complicar a vida. Muitas vezes, você fica tentando usar coisas mais complexas, estruturas mais complexas, né? Tipo, aprendi essa conjugação, aprendi o present perfect, agora eu quero falar isso toda hora. Você acha que isso vai te ajudar, né? Tipo, soar mais fluente? Na verdade, é o contrário. Ele comenta aqui, ó. There's a fine line between being descriptive and being pretentious. Então vamos comparar aqui, ó. Tem uma linha tênue, tem uma linha fina entre ser descritivo e ser pretensioso. O que significa ser descritivo? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui que eu vi um aluno fazendo isso alguns dias atrás. O aluno me falou assim, ó. The door of the car. Que significa a porta do carro. The door of the car. Ele tá certo? Tá gramaticalmente correta a frase. E o mais importante de tudo, quem ouve entende o que ele tá falando. Só que o mais comum das pessoas falarem em inglês é car door. Que é a porta do carro. Tipo, no dia a dia as pessoas falam car door. Aí vem a pergunta, ele tá errado por ser descritivo? Não. Ele falou de um jeito mais descritivo. Vou dar mais um outro exemplo de um outro aluno. O aluno tava falando toda hora, né? A mãe da minha esposa fez tal coisa. A mãe da minha esposa fez outra coisa. Eu falei, por que você não fala sogra de uma vez? Ele falou, que eu esqueci como é que fala sogra em inglês. Olha que genial isso. É isso que a gente faz em português quando a gente esquece das palavras. A gente fala de um outro jeito, a gente descreve alguma coisa, né? Isso é ser descritivo. Às vezes ser descritivo é até melhor para outra pessoa entender. Porque você tá dando mais detalhes, né? Tá descrevendo o que você tá falando. Agora, o que é ser pretensioso? Ser pretencioso é igual o exemplo do you're welcome que eu falei agora há pouco. Eu dei um exemplo na outra aula também, né? Às vezes você sabe um jeito rápido, né? Que já sai na ponta da língua. Tipo, você quer falar... A pessoa fala obrigado. Aí você fala de nada. Tipo, sai automático, né? Tipo, de nada. Só que se você parar... Não quero falar de nada. Quero falar de um jeito mais sofisticado. Ou quero falar de um jeito mais natural. Quero falar igual um nativo. Se for pensar antes de falar, querendo caprichar demais, você está sendo pretencioso. Isso vai te impedir de ser fluente. Você vai ter que pensar, né? Se tá pensando demais na hora de falar, já não é fluente, né? Aí ele comenta: loading your sentences with advanced grammar and rare words can confuse both you and the listener, leading to more errors and unnecessary translation in your head. Olha só. Carregar, né, de colocar carga, carregar suas frases com gramática avançada. Deu o exemplo do present perfect, né? Tem gente que quer forçar muito o uso disso, porque aprendi, nossa, deixa eu forçar o uso aqui, só que vai ter que pensar muito. E palavras raras pode confundir os dois, né? Both. Você e o ouvinte. E aí é o que eu falei agora há pouco. Você vai falar de um jeito que vai confundir você e confunde quem tá ouvindo, não começa a falar desse jeito, né? Levando a mais erros. Então, ó, error é a mesma coisa que mistake, que tá lá no título, né? E tradução desnecessária na sua cabeça. Esse aqui é o que a gente tem que fugir.
de ter que traduzir na cabeça. Ah, Gabriel, mas você tá traduzindo o texto pra mim aqui. Ah, mas você é a favor de tradução, né? Você fez um vídeo chamado Traduza Mais. Bom, primeiro, assista o vídeo completo, depois você volta aqui para argumentar sobre isso. Tradução na hora do aprendizado é uma coisa, a tradução na hora de falar é outra, tá? Não vou estender muito aqui porque já falei bastante sobre isso lá no outro vídeo. E ele comenta aqui, ó: "This is a classic mistake many language learners make." Esse é um erro clássico que muitos aprendizes de inglês cometem. De inglês não, de idiomas, né? Cometem. Não é só para inglês, né? Para qualquer idioma. "And it keeps them from speaking smoothly." Olha só, a gente acabou de aprender isso lá no texto, no título, né? Ó, keep uma pessoa from alguma coisa significa impedir essa pessoa de fazer, né? Então, ó, impede eles, né? Os impedem de falar smoothly, falar suavemente. É a mesma coisa que fluentemente, né? Falar de forma fluida, sem travar, sem fricção. "The key to fluency isn't in impressing people with complicated sentences. It's in clearly communicating simple ideas." Olha só, a chave, né, o segredo para fluência não está em impressionar pessoas, né, com frases complicadas. Eu vou falar chique, eu vou falar aquela palavra que é mais difícil, eu vou forçar um sotaque igual de tal região. Não é isso. Não é isso que é fluência, né? Fluência é isso aqui, ó. Clearly communicating simple ideas. Que é comunicar claramente. O quê? Ideias simples. É o que resolve o problema. Lembra? O inglês, o idioma é uma ferramenta. Você vai usar ele para chegar nos lugares. Vai usar ele para resolver problemas, para contar uma história, para responder uma pergunta, né? Você vai usar o idioma. E ele comenta: "Once", vai ser importante esse pedaço aqui, ó. "Once you master simple expressions, you gradually stop translating in your head and start thinking directly in your target language." Olha só. Uma vez que você masteriza, né, que você domina expressões simples, ó, isso aqui é o primeiro passo, então, ó, dominar as expressões mais simples. Você vai ficar com isso na cabeça, né? Tipo, ah, nossa, errado falar assim, ou, ah, essa outra palavra é melhor. Não, fala de uma forma simples. Como a gente falou agora há pouco, na hora de falar, na hora de pensar mais, você vai falar a primeira coisa que vem à cabeça, a coisa mais simples que você lembrar. Então, uma vez que você faz isso, que você domina isso, você vai gradualmente, né, ou gradativamente, parar de traduzir na sua cabeça. Olha só, o que a gente precisa fugir vai acontecer de forma gradativa. E começar a pensar diretamente na sua língua alvo. Então a dica aqui, ó, o tip é: keep it simple. Mantenha simples. E ele fala: break down your sentences into smaller, manageable chunks. Então, break down. Quebre, né? Detalhe. Divida suas frases em chunks, né? Em pedaços, em lascas gerenciáveis, né, manuseáveis e menores. Focus on mastering basic phrases before trying to craft elaborate sentences. Então foque em masterizar, né, em dominar frases básicas antes de tentar criar, né, como se fosse um artesanato, né, criar frases elaboradas. You can always expand your ideas once you're comfortable with the basics. Você pode sempre expandir suas ideias uma vez que, isso é importante, uma vez que você está confortável com o básico. Eu sempre falo para os alunos, ó, começa falando how are you mesmo, todo dia, né? How are you, how are you, how are you? Quando tá confortável, tipo, nossa, eu falo how are you, meio que automático, né? Aí você pode pensar em outras formas, mas primeiro tenha um que seja fluido, que seja fluente. Pra você não ter que pensar. E aí, se tiver tempo, você elabora um pouquinho mais. Remember, express, don't impress. Lembre-se, se expresse, né? Não impressione. Pena que não rima em português, né? Pra gente trazer isso aqui como um ditado pra gente, né? Mistake number 5. Erro número 5. Até agora já deu pra aprender bastante coisa nova, né? Palavras novas, dicas. Tenho certeza que vai fazer muito bem pra você aqui essa aula. Ele fala aqui, ó, obsessing over grammar. Se obcecar pela gramática. E aí, a primeira afirmação aqui, ó, já pode até parecer contraditória, né? Ó, grammar is important. A gramática é importante. Mas, ó, tem um mas. But, making it the focal point of your language learning will only slow you down. A gente já viu o slowdown, né, hoje? Então, ó, mas, fazer dela, né, tornar ela o ponto foco, o principal foco do seu aprendizado de idioma, vai apenas te desacelerar.
né? To slow you down. Sure, everyone wants to speak correctly. É claro, né? Todo mundo quer falar corretamente. Porque a gente falou agora há pouco, né? O mais importante é comunicação, não a perfeição. É comunicar, é se virar, não importa se falar errado. E a gente quer os dois, né? A gente quer falar fluido, falar sem ter que pensar. E também falar corretamente, né? Tipo, conjugar tudo bonitinho e tudo mais. Né? Todo mundo quer isso. But, grammar should come second to communication. A gramática deveria vir em segundo lugar. Né? Segundo, após a comunicação. Especially when you're starting out. Principalmente quando você está começando. Né? Tipo, partindo do zero. Gramática é um tiro no pé. Imagine trying to speak perfectly from day one. It's not only unrealistic, but it can also make you hesitant and insecure. É o que muita gente faz em escolas tradicionais, né? Imagina tentar falar perfeitamente no dia 1. Imita o que eu tô falando. Não tá errado. Repete. Imita. Fala certo. Não, é errado esse jeito que você falou. Isso aqui, ó, não somente é irrealista, mas isso também vai fazer você hesitante e inseguro ao falar. É o que a gente está evitando, é traduzir na cabeça, é pensar demais, hesitar ao falar, né? Ficar inseguro, medo de errar, tudo isso impede você de ficar fluente. Ele conta uma experiência, ele fala assim, ó: When I first started learning Russian, I was obsessed with getting every sentence grammatically correct. Quando eu comecei, primeira vez que eu comecei a aprender russo, eu era obcecado, né, em acertar. Ó. Get alguma coisa correct significa acertar. Então, ele era obcecado em acertar, em fazer certo, né, todas as frases gramaticalmente corretas. Mas, but, it wasn't until I stopped worrying about perfect grammar that I started making real progress. Então, foi só parar, né? Enquanto ele não parou de se preocupar em uma gramática perfeita, que ele começou a fazer um progresso, né? A progredir de verdade. Ele comenta, instead of... Opa, a gente viu lá em cima, né? No primeiro título, no segundo, se eu não me engano. Instead of aiming for perfect grammar, aim to get your point across. A gente já viu também get your point across nesse texto, né? Então ele fala, ao invés de mirar, né? Mirar, igual uma arma, né? Ou visar uma gramática perfeita, né? Mire, né? Tenha como objetivo passar o seu ponto, como a gente falou hoje, né? Essa expressão, passar a mensagem, passar a ideia que você quer passar. Grammar will naturally improve as you practice and get feedback. A gramática vai naturalmente melhorar à medida que você pratica e recebe feedback. Foi um dos pontos que a gente já viu aqui. Tem uma frase famosa no meio linguístico que é que você deve aprender a gramática do idioma, não o idioma da gramática. Isso quer dizer, as pessoas dão a gramática pra você, né? E pensam, olha, você vai estudar como funciona e tal aqui. E aí você vai pegar essas regras e vai aplicar essas regras na prática. Sendo que não é assim. Na verdade, você se expõe ao idioma, você saca como que funciona. Tipo, nossa, olha só, tá repetindo tanto desse jeito, né? É igual em português. Né? Um estrangeiro fala, né? Ah, eu moro no São Paulo. Eu moro no São Paulo. Aí ele começa a pensar, nossa, parece que todo mundo fala moro em São Paulo. Em São Paulo. Uma pessoa tá escrito em São Paulo, outro fala em São Paulo. Então, ele saca o jeito certo de falar pela exposição àquilo e ele nem sabe o porquê gramatical. Por que é errado falar no São Paulo? Sei lá, eu só sei que sou estranho. Então, você acaba aprendendo a gramática através da exposição, da imersão. A dica aqui é a seguinte, ó. Let grammar take a backseat. Deixa a gramática pegar o banco de trás. Ou seja, deixa ela vir em segundo plano. Instead of obsessing over every grammatical detail, focus on keywords and ideas. Então, ao invés de se obcecar sobre qualquer todo detalhe gramatical, foque em palavras-chave, keywords e ideias-chave. Não precisa saber tudo, né? Às vezes você ouve alguém falando inglês com você e aí você vai deixar algumas coisas passar em branco muitas vezes, né? A pessoa pergunta assim, ó, você gostaria de um combo, $1? Aí você já, a pessoa ofereceu, você não quer um combo, né? Pagando $1 a mais. Então, às vezes você pega algumas palavras-chave da frase pra entender. Tipo, você entendeu o que a pessoa perguntou. Pronto, continua a conversa. É o bastante pra continuar a conversa, né? Aí ele fala assim, ó, once you've expressed your thoughts, you can gradually improve your grammar through feedback. Então, uma vez que você expressou suas ideias, seus pensamentos, você pode gradativamente, né, gradualmente, melhorar a sua gramática através do quê?
feedback. Isso aqui é muito importante. Porque só a prática, né? Praticar, vou falar na frente do espelho, falar. Você pode estar cimentando um erro. Pode estar piorando as coisas, né? Vai ficar difícil de tirar aqueles maus hábitos depois. Agora, quando você tem feedback, você vê onde que tá errando. Opa, já vamos ajustar. Errou de novo, feedback de novo. Vai melhorando, né? E ele fala: Don't let the fear of grammatical mistakes prevent you from speaking. Não deixe o medo de erros gramaticais te impedir. Olha, uma terceira forma de falar impedir, que a gente já vê aqui no texto hoje, né? Ó, prevent uma pessoa de impedir, né? Prevenir uma pessoa de fazer alguma coisa. Bom, se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa nova. Então, vale um like aqui nesse vídeo, né? Deixa um comentário. O que foi novo pra você? O que foi surpresa? O que você vai mudar de agora em diante com o que você aprendeu aqui nessa aula? Se você tiver interesse em entrar pro meu curso, o link tá aqui abaixo. A gente se fala lá na próxima aula. Tchau, tchau.